Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje chegou a hora de falar sobre o técnico Luiz Castro, que está numa situação muito desconfortável no Botafogo. Mas depois da vinhetinha eu conto tudo pra vocês. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para quem ainda não conhece o canal do JP Fará. E claro, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você está achando desse período do início do ano de 2023 de Luiz Castro à frente do Botafogo e se ele deve continuar ou não no cargo do Glorioso. É importante, antes de mais nada, contextualizar como Luiz Castro chegou ao Botafogo. Quando John Textor, o atual proprietário de 90% das ações da Botafogo SAF, adquiriu esses ativos do futebol do Glorioso, o nome já estava escolhido pelo norte-americano. O técnico e quase um manager seria Luiz Castro. E por isso, por muito tempo, o Botafogo demorou a acertar com o treinador, teve uma negociação muito difícil com Al Duhail do Catar, que fez um jogo duríssimo para liberar Castro. Ele tinha um prestígio muito grande na equipe qatari e também tinha alguns valores que precisavam ser acertados para que o técnico português chegasse ao Botafogo. Mas, como eu falei, John Textor tinha um nome em mente e o nome era Luiz Castro. E haviam dois motivos pelos quais John Textor queria e por que queria que Luiz Castro treinasse o Botafogo. O primeiro era a filosofia de trabalho e a segunda pelo fato de ter tido sucesso na base do Porto. À época ele conseguiu revelar alguns jogadores, teve bons resultados à frente da equipe portuguesa e por isso o John Textor queria o nome de Luiz Castro à frente do Botafogo. E a negociação demorou muito tempo, foi pouco mais de um mês, mas em março de 2022 Luiz Castro chegou como o nome, o grande nome da era Textor, o primeiro treinador a comandar e até agora o único, o Botafogo com o John Textor sendo o proprietário. E no primeiro ano, na primeira divisão, Luiz Castro teve pouco tempo para treinar a equipe, não teve pré-temporada e teve números que foram regulares. Em 2022 ele teve 46 jogos, foram 17 vitórias, 8 empates e 17 derrotas. No primeiro semestre teve bastante dificuldade, sobretudo pelo fato do Botafogo ainda não ter contratado jogadores da janela internacional, mas a partir de julho, quando chegaram Tiquinho Soares, Eduardo, enfim, outros jogadores que eram do exterior e naturalmente melhores tecnicamente dos que já estavam aqui, Luiz Castro conseguiu até bons resultados fora de casa, teve dificuldades contra equipes pequenas, é verdade, dentro de casa. O Botafogo sofreu contra Avaí, sofreu contra outras equipes de menor porte dentro do estádio Newton Santos, mas o resultado final foi a classificação do Botafogo para a Sul-Americana. E essa classificação foi quase para a Copa Libertadores da América. No último jogo o Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense, mas chegou até a última rodada com chance de se classificar para a competição mais importante do continente. Na minha opinião, essa classificação para a Sul-Americana foi mais importante até do que para a Libertadores da América, porque eu acredito, e agora estamos vendo, que o Botafogo teria grandes dificuldades na Libertadores, muito possivelmente, inclusive não passaria da pré-Libertadores. O ano passou, chegou 2023 e a torcida do Botafogo queria reforços para a temporada que estamos agora, mas a verdade é que poucos nomes foram anunciados e a base que o Botafogo tem jogado desde o início do ano é a base de 2022 que terminou o ano. Porém, essa mesma base já apresentou futebol melhor no ano de 2022 e nesse ano a questão que vem irritando com muita razão a torcida do Botafogo é o fato da equipe não conseguir performar melhor e pior, na verdade. A torcida tem reclamado pelo fato da equipe ter jogado muito pior nesse ano de 2023 até do que jogou em 2022. O Botafogo quase não se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, quase caiu na primeira fase para o Sergipe, a fraquíssima equipe do Sergipe. Se não fosse por uma questão polêmica, por um escanteio, o Botafogo estaria eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Não se classificou para a semifinal do Carioca, sofreu para vencer o Audax e também a Portuguesa. O Audax no primeiro jogo da Taça Rio e a Portuguesa nos dois jogos da semifinal da Taça Rio, e o fato do Botafogo ter jogado essa competição já mostra que o ano não começou bem. Além do mais, é um time muito engessado, um time sem dinâmica, um time sem qualquer padrão. Atualmente o Botafogo joga com duas maneiras: bola pra frente pro Tiquinho brigar e pedindo pro Eduardo ser uma salvação ali no meio, tentando encostar no Tiquinho Soares, sendo o Eduardo um jogador que não começou o ano jogando porque estava machucado e pra mim é o melhor jogador de meio de campo. Então é uma equipe que apresenta muito pouco, é muito pobre de futebol
e que o Luiz Castro teve sim tempo, teve pré-temporada e que não conseguiu apresentar na sua equipe o padrão de jogo dele. Eu hoje, sinceramente, das 4 equipes grandes aqui do Rio que eu analiso, o do Botafogo é que eu tenho mais dificuldade para analisar, e não é pelo fato de não acompanhar, porque eu vejo jogos do Botafogo. O problema é que é uma equipe muito previsível, uma equipe muito engessada, que tem jogadores de meio de campo como o Gabriel Pires, o próprio Piazon, que é uma insistência que eu não consigo entender do Luiz Castro, que conseguem engessar muito a equipe. No jogo contra o Magajanes, esse jogo de estreia pela Sul-Americana, onde o Botafogo empatou por 2-2, teve vencendo 2 vezes na partida e ainda teve um tempo praticamente inteiro com o jogador a mais. Eu não entendi algumas insistências, não entendo o critério também do Luiz Castro de não ter deixado o Luiz Henrique jogar a maior parte do tempo. Então são algumas situações que vão desgastando o torcedor e o próprio time internamente, eu acredito que esteja sem entender quais são os critérios, quais são as métricas utilizadas pelo Luiz Castro para analisar e para escolher as suas equipes. Então, como eu falei, é um time que vive por bico para frente, buscando o tempo inteiro o Tiquinho Soares, que é o jogador um pouco fora da curva desse time do Botafogo, assim como o Eduardo para mim. Então é um Botafogo previsível e que a torcida hoje pensa, cara, por que eu vou manter o técnico Luiz Castro, que tem 1 ano à frente do cargo, um pouco mais de 1 ano, e não consegue apresentar nada? Há sim uma parcela da torcida que entende também, por outro lado, de que a falta de reforços faz com que ele tenha pouco a mudar nesse esquema. Mas a questão é que mesmo sem reforços, e eu acredito que o Botafogo precisa sim se reforçar para disputar 3 competições que estão envolvidas, a equipe do Glorioso podia apresentar mais, e isso passa muito pelo fato do técnico Luiz Castro. Na minha opinião, é um trabalho que já está insustentável, ele teve tempo para trabalhar, teve uma pré-temporada, e dos 4 clubes grandes do Rio, o Botafogo, sem sombra de dúvidas, é o que apresenta o futebol mais pobre e que tem sim peças para jogar melhor. Há uma pressão muito forte sobre o técnico Luiz Castro, não sei qual é a filosofia do John Textor, se ele vai querer manter o treinador, porque como eu falei no início do vídeo, era o grande nome desse projeto, sobretudo pelo fato de saber trabalhar com jovens, mas em termos esportivos e de colocação, o Botafogo não está bem no ano de 2023, sofreu contra o Magajanes nesse jogo agora na Sul-Americana, o antepenúltimo colocado do Campeonato Chileno, time que estava na Série B do Campeonato Chileno. Então é um início de ano muito conturbado e que passa muito pelo fato do técnico Luiz Castro não conseguir dar um empenho melhor a esse time, dar uma organização melhor a esse time, mostrar sim de fato qual é a filosofia dele que fez com que o Textor contratasse o treinador português. Então, na minha opinião, o Botafogo deveria trocar de treinador, isso faz parte do futebol. Eu nem sou tão entusiasta assim de que os times troquem de treinador o tempo inteiro, mas quando você não consegue alcançar os resultados e mais, não consegue performar depois de 1 ano de trabalho, significa que manter o treinador não seria a melhor escolha. E agora eu quero saber de você aqui nos comentários se você concorda comigo, se de fato a torcida do Botafogo tem razão nas críticas sobre o Luiz Castro ou se o John Textor deve manter o treinador português. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, é muito importante, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos que ainda não conhecem o canal do JP Fará. Vamos rumo aos 400 inscritos e eu te espero no próximo vídeo.